Olá, gente, tudo bom? Denise Amaral novamente. Queria pedir desculpa para vocês, né? Semana passada acabei não expondo nenhum vídeo. Realmente eu tive aí um pouco abatida, né? Passei um pouquinho mal e fiquei totalmente sem condições de gravar. Coisas que acontecem, que a gente não espera, mas faz parte. Estou bem novamente e a gente vai estar dando continuidade aí à sequência de vídeos sobre o autismo, tá bom? E para finalizar, hoje, gente, eu vou falar sobre o autismo na infância, tá? A partir dos 2 aninhos de idade, adolescência e fase adulta, para a gente fechar esse tema, tá certo? Eu espero que vocês gostem. E eu queria também dizer uma novidade para vocês. Temos um dia aí fixo na semana onde eu libero temas importantes, enfim, essa, né, é a real intenção. Mas também a gente vai ter minutinhos de alegria, que vai ser minutinhos do Pedro, para que vocês possam acompanhar os comportamentais, e quem sabe até perceber evoluções. Então a gente vai ter minutinhos de alegria, ou com o Pedro, ou algo relacionado a ele. Eu acho que vai ser bem bacana e as mães de crianças especiais podem acompanhar, a gente pode até fazer alguns comparativos, enfim, falar sobre a evolução dos nossos filhos. E para você que não tem muita noção, você pode estar acompanhando e quem sabe aí desmistificando algumas ideias errôneas que você possa ter a respeito, tá bom? Então vamos nessa. Toda semana então, minutinhos de alegria e o nosso bate-papo de sempre, tá certo? Seguindo a sequência, né, da proposta, hoje eu vou estar falando um pouquinho de autismo a partir dos 2 anos de idade, ainda na infância, e vou falar também um pouquinho a respeito do autismo na adolescência e fase adulta, ok? Então vamos nessa. Bom, gente, falei no vídeo passado, né, sobre autismo em crianças de colo. Quem não viu, veja. Tá super bacana, super interessante. Realmente, assim, são as primeiras observações, as primeiras, digamos assim, possibilidades comportamentais da gente perceber o autismo na criança de colo. Então, para aquelas mães que estão com criança de colo, acho super interessante que vocês vejam esse vídeo, tá bom? É o vídeo anterior a esse. E na sequência, a gente vem aí com criança a partir dos 2 anos de idade. Uma coisa assim que eu senti muito na pele, que é um traço assim bastante significativo. Os pais normalmente chamam e a criança não responde. Então, você chama pelo nome, você chama e a criança nem te olha. É como se a criança tivesse algum problema auditivo. E na verdade a gente fica preocupado com isso a princípio. Será que ela está com algum problema auditivo? Será que ela tem problema auditivo? Levamos ou não levamos um especialista? Enfim, fica aquela dúvida. Porém, você passa a perceber que alguns desenhos, algo que chama a atenção dela, que você coloque, ela rapidamente olha e você começa a fazer alguns testes, né? E você percebe que não é questão auditiva, mas se você chamar a criança pelo nome, dificilmente ela te responde, ela corresponde, ela não te olha, entendeu? E fica aquela angústia, por que que isso está acontecendo? Você chama, é como se você não estivesse ali. Então isso é uma característica muito gritante. De fato, isso ocorre muito e aconteceu comigo também. Eu chamava o Pedro e o Pedro não olhava. Nada que não possa evoluir para melhor, com terapias e tudo. Hoje eu falo para vocês que o Pedro já olha. É uma evolução muito grande, mas a princípio a gente chegou a pensar que ele tivesse algum problema auditivo. Então essa seria uma primeira característica, tá, da criança autista com 2 aninhos. E ela tem aquela dificuldade de relacionar-se com outras crianças. Gente, veja bem, ela não sabe como lidar com essa relação. Para ela é muito difícil isso. Não que ela não goste, mas ela não sabe como lidar, ela não sabe socializar. Então isso tudo para ela é muito difícil. Mas ela gosta
Mesmo que ela não interaja, a presença das crianças ali pelo lado a faz feliz, entendeu? É o jeitinho dela. Ela interage um pouquinho, mas logo rapidamente ela vai pro cantinho dela, brinca ali com os brinquedinhos dela, mas só o fato de ter ali ao lado companhia, para de vez em quando tentar ali uma socialização, já faz uma grande diferença e a criança gosta bastante. Não tem, eu vejo assim que as pessoas acreditam, né, que é como se fosse, como eu posso dizer, uma verdade absoluta, que o autista ele não gosta de companhia. Isso não é verdade, gente. O autista gosta sim, mas ele tem a maneira dele de gostar. Então a gente tem que tentar entender essa maneira e desenvolver ela da melhor forma possível. A exemplo do meu filho gosta, o meu filho abraça, o meu filho gosta de demonstrar. Acho que hoje ele está interagindo bem melhor, ele já busca esse contato, já parte muitas das vezes dele, mas é aquilo, né? Brincou um pouquinho, daqui a pouco você já vê ele se afastando, ele vai para ali, entendeu? Daqui a pouco ele volta. Sim, criança autista é assim. Esse contato, essa interação para ela é bastante difícil, mas nada que ela não goste. Então a gente vai tentando socializar no colégio, isso é muito importante, esse contato, essa socialização, que com certeza a tendência é uma evolução positiva. Por isso, gente, que é muito importante. Percebeu? Vamos logo buscar ajuda, porque o quanto antes a criança desenvolve mais cedo, tá certo? Não tem noção do perigo. Isso é uma outra característica assim bastante gritante. Porque a criança, ela começa a ter uma noção do perigo. De repente um cachorro maior, ela já fica, né, ali assustada, já fica receiosa. Um bicho, um carro que ela veja, ela já fica mais receiosa. Criança com autismo não tem noção de perigo, gente. Então, esse é um ponto que, de fato, a gente tem que ter muito cuidado. Principalmente com questão de altura, piscina. Infelizmente, a gente tem muitos casos aí tristes, né? Relacionados à piscina. Então, a gente precisa realmente ficar bastante atentos. E, se possível, colocar logo numa aulinha de natação. O autista, ele gosta muito desse contato com a água. E isso, além de relaxar, de fazer um bem, a nível de atividade, tem também a questão dele aprender a nadar, de autopreservação, digamos assim. Isso é uma coisa que eu tô querendo colocar o meu quanto antes. Acho que temos que ter bastante atenção, como é que eu posso colocar para vocês, de ver a qualidade da escolinha, a qualidade daquele professor de natação, conversar bastante com ele, informar que essa criança é especial, que essa criança é autista, que ele não tem noção de perigo, que é para que aquele professor possa ficar bastante atento. Seria interessante vocês questionarem a ele se ele sabe alguma coisa sobre autismo, até para que esse professor, se ele se interessar, buscar se informar. Isso seria bastante importante, até porque isso é um campo que se abre para o professor, sabia? Crianças especiais, elas precisam de atividade, elas precisam aprender a nadar. Em especial a água, a gente faz muito bem para a criança autista, né? Porque relaxa, a criança fica até mais calma. Então fica até a dica aí. Mas não deixe de conversar com o professor de natação. Porque muitas das vezes a turminha é grande, então a gente tem que estudar toda essa questão. Quantas crianças por turma, teria a possibilidade dele fazer uma aula particular para o teu filho. Então é pensar direitinho, conversar bastante com o profissional e fica aí a dica, porque realmente é uma questão bastante importante e é uma característica. Noção nenhuma de perigo, tá, gente? Outra coisa também que eu percebi muito no meu filho e foi assim, digamos assim, um ponto que me chamou muita atenção no Pedro. O Pedro ainda não tinha chegado a 2 anos de idade, né? Mas já sentava. O que eu fiz? Peguei uns carrinhos, botei assim em cima da cama para ele brincar com os carrinhos. Mas o que o autista ele tende a fazer? Ele dá outra função para aquele objeto. Então, por exemplo, o carrinho, ele não brincou com o carrinho normalmente, como uma criança típica faz, fazendo barulho e tal. Ele simplesmente virou o carrinho e girou a roda. Então, gente, eles dão outras funções para os objetos, para os brinquedos, enfim. Quando você vê que seu filho, de repente, está tendo esse tipo de comportamento,
já sinaliza, já fica atenta, porque isso é um sinal possível de autismo. Então essas características, gente, que eu pontuei para vocês, são características que chamam bastante atenção em crianças aí com mais de 1 ano e meio, 2 anos, que é onde a criança está mais firme, se já senta, já tenta aí uma verbalização, uma socialização maior, você tem mais possibilidades de ampliar o teu leque de observação mesmo, né? O teu leque empírico, digamos assim, para os profissionais da área, tá, gente? É um momento assim bastante importante que você tem que ficar bastante atento, até porque, gente, para quem não sabe, o autismo ele se desenvolve até os 3 anos de idade. A criança ela vai demonstrar de alguma maneira e você vai perceber isso até os 3 anos de idade. Não demonstrou até os 3 anos de idade, dificilmente a criança vai evoluir um quadro autista após essa idade. Agora eu vou falar para vocês sobre autismo na adolescência, fase adulta. Tem algumas características que são importantes a gente estar pontuando para que a gente possa ficar atento. Gente, tem muito autista que não é laudado. Então tem muito adulto angustiado porque sabe que tem uma característica ou outra diferente, que diferencia, que dificulta ali alguns processos sociais e isso angustia demais essas pessoas. Por quê? Porque não foram acompanhadas por um profissional, ou passou desapercebido, ou o pai ou a mãe, a família de uma certa forma, não fez, digamos assim, o seu papel de não levar a um profissional, de não buscar respostas, de não entender aquela situação, aquele contexto. E isso acontecia muito antigamente. Então a gente tem bastante adultos aí que não são laudados. Hoje a gente tem mais informação, a gente tem mais acesso, então a gente tende realmente a ficar mais bem informado. Então isso é mais difícil de acontecer nos dias de hoje, mas antigamente, dependendo até mesmo de onde você residia, você não tinha grandes acessos, na verdade. Então a gente tem muito adulto aí que não é laudado e por conta disso se angustia de não saber, de não ter noção do porquê ele se sente diferente, ele se sente, digamos assim, um pouquinho antissocial. E aí eu vou pontuar aqui algumas características para que essa pessoa, quem sabe, até não se identifique. Se identificando, busque apoio, vá a um psicólogo, tente entender a sua realidade e ver se você se enquadra nela. Eu acho que nesses casos é até melhor você saber o porquê de certas situações que você passa. Então eu vou estar destacando aí alguns pontos importantes, alguns pontos comportamentais para que a gente possa ficar atento aos adolescentes e adultos de hoje. Gente, ausência de amigos. Realmente a pessoa ela tem um número muito pequeno de amigos e quando você vê o contato social dessa pessoa, basicamente são os familiares, né? Essa pessoa ela não tem um círculo amplo de amizades, digamos assim, que ela inclusive às vezes não traz amizades de infância, amizades de adolescência, você não vê esse tipo de amizade, né? Ela não carrega isso com ela, sabe? Então ela é uma pessoa basicamente solitária. Por quê? Porque ela tem dificuldade dessa interação social, que a gente já viu ali atrás na infância, enfim, acabei de citar inclusive ainda agora. Então isso vem com ele. Passou dos 2 anos, está na adolescência, isso tudo acompanha a gente. Então, dificuldade de interação, a falta de amizades, né? São características assim bastante gritantes, digamos assim. E ele evita sair de casa. Você vê que é um adolescente que ele prefere estar dentro de casa com atividades solitárias, muitas das vezes até sedentárias. Então, a gente tem que ficar, bora fazer um esporte, a gente tem que ficar ali estimulando, cobrando. Muitas das vezes faz, mas não de forma prazerosa. Não é uma coisa que realmente ele goste. Muitas das vezes faz por obrigação. Então essas características você percebe no adolescente, no adulto. Esses isolamentos sociais, a dificuldade de interagir socialmente, gosta de ficar em atividades sedentárias, solitárias. Então o computador, olha, ideal. Porque os poucos amigos que ele tem são esses amigos à distância. Outro sintoma bastante importante de nós percebermos e termos bastante cuidado é porque o adolescente autista, assim como o adulto, ele tem tendência à depressão e ansiedade. E aí eu não vou tocar muito nesse assunto, mas é algo que a gente precisa
ficar atento com a questão, inclusive, do suicídio. Então, a gente precisa estar bastante atento, porque realmente eles têm essa tendência depressiva e também de ansiedade. Papais e mamães, você que está sentindo alguma angústia, procure ajuda, procure um profissional, vai entender o que está acontecendo com você, busque ajuda, porque tem apoio e isso é muito importante. O apoio é a base de tudo para a evolução, para a melhora nesse quadro. Então, se você se sente assim, se você percebe isso em você, essas características que eu pontuei, busque ajuda, tente realmente entender a tua situação, que eu acho que de certa forma facilita e às vezes até tendo esse entendimento a pessoa tende a se aceitar melhor e a se entender melhor, isso é muito importante. Lembrando, tá? Que a gente sabe que depressão é algo muito sério, importante de estar atento, de estar acompanhando perto. Famílias, pais, mães, fiquem atentos a esse quadro, a esse tipo de comportamento apresentado, porque isso realmente tem que ser acompanhado por um profissional da área, tá? Busquem ajuda o quanto antes. Outra coisa também importante, até para que a gente possa fechar, falei muito aqui de características no contexto geral, mas a gente sabe e a gente precisa sinalizar que cada autista é único. O fato de um autista gostar de água não significa que o outro vai gostar, tá, gente? O fato de um autista ter ansiedade não significa que outro também terá. Então, ele é único, ele apresenta comportamentos diferenciados, alguns mais intensos, outros com menos intensidade, até o mesmo comportamento, mas a gente precisa se ater a isso. O autista, ele é trabalhado de forma única, exclusiva, porque a gente não pode ter o entendimento de que todos têm o mesmo padrão de comportamento. Não, eles não têm. Então isso é muito importante. Ficar atentos e estimular aquele comportamento que ele gosta. E se de repente ele não gosta de algum determinado tipo de estímulo, trabalhar de uma outra forma. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. A gente vem aí com mais vídeos, se Deus quiser, com a saúde restabelecida, tá bom? Um beijo para vocês. Eu espero ter ajudado. Tchau, tchau.